Isso aí, pessoal. Valeu, Boa. Opa. Valeu, seu Victor. Valeu. Bom. Vamos lá. Change, please. Oh, thank you. Valeu. Valeu, pessoal. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa Mais tarde, um ano boa tarde. aqui novamente, nos palcos da Zabbix Conference. Bom, para quem não me conhece, muitos de vocês já me conhecem, meu nome é Hernandes Martins. Eu trabalho com os Zabbix aproximadamente aí 12 a 13 anos, então eu respiro os Zabbix desde 2010, 2011. Tenho muita história para contar nesse cenário de Zabbix, tá? Bom, a ideia aqui hoje é trazer um pouquinho sobre os desafios de migração da ferramenta legada para os Zabbix. Tá? Bom, pode ir. Tá. Eu pulei um slide, gente, foi mal. Não, Bom, tranquilo. Tranquilo. Eu poderia fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V do que o Hernandes falou, né? Em relação à carreira Zabbix. Eu comecei minha carreira Zabbix inspirado também no Hernandes, porque naquela época ele desenvolvia muito conteúdo, lá em 2010, né? E aí a gente meio que se conheceu naquela época, eu sempre acompanhei o conteúdo do Hernandes e criei uma estima ali, uma expectativa com a ferramenta Zabbix e venho acompanhando desde então. Tá. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Danilo Barros, sou um dos cofundadores aí da Lunio, né? A Lunio hoje, ela fica em Recife, né? Cidade em Pernambuco, né? Incorporada ao corpo digital, ou seja, nós fazemos parte do ecossistema, né? Digital de Pernambuco, que é muito forte. Tá? Bem, tem as certificações ECS, IZCP e ZCE, né? E também sou um dos fundadores, junto com o Vitor, junto com a Nívia, né, da questão da comunidade Zabbix de Pernambuco, né, onde a gente desenvolve alguns eventos, inclusive com o parceiro Zabbix, né, em Recife. Tá? Pode passar. Isso aí, beleza. Bom, pessoal, antes de falar um pouquinho aqui do nosso caso, só vamos fazer uma pausa aqui rapidinho, só para a gente tirar a nossa foto clássica do momento. Banana, né, pessoal? Todos lembram? Vamos lá, rapidinho? Vamos lá. Mão para cima. 1, 2, 3, banana. Beleza? 1, 2, 3. Banana! Bem, para quem não sabe, essa brincadeira aconteceu lá no Summit em 2022 ou 2023? Foi 22 lá com o 22, Steve. né? Com o Steve. Então, ele foi fantasiado praticamente de banana e criou esse meme lá, né, que a gente está levando para todas as nossas palestras. Então, todo evento. Bem, sem mais delongas, né, vamos lá. A gente vai falar um pouco do nosso case que foi voltado para a TIM. Né? Então, a TIM, ela hoje é uma das maiores operadoras do Brasil, tá? Cobre 100% do território nacional, tem mais de 61 milhões de base móvel, né? Mais 716 mil de clientes do TIM Live e cobre todo o território nacional. Tá? Bem, e aí a gente não tem propriedade para falar um pouco da história da TIM. A gente está falando de uma empresa de mais de 25 anos. E com base no que a gente conversou, com base no que a gente estruturou, a gente trouxe a ideia de, e por que eles não se apresentarem? Para entender um pouco do cenário da TIM. E é isso que a gente vai passar agora. Tá? Solta o vídeo aí, por favor. TIM Brasil is celebrating 25 years. Innovating every day. Going beyond the obvious. Revolutionizing the market. Creating amazing experiences. And always reinventing ourselves. We are the next generation telco. Because at TIM, we're more than just connectivity. We have no barriers. Não faça como eu. Muda pra ti. Então ela tem 5 anos. São 40 minutos. Pra você falar com quem quiser, 30 minutos.
internet que cabe no seu bolso. Messenger, Orkut, e-mail e muito mais por apenas A TIM trabalhou para romper as fronteiras da comunicação. Agora, qualquer pessoa pode usar a internet de onde quiser. Tudo azul. É tudo diferente, né? Por isso, o Turbo 7 tem tudo que você precisa para deixar a internet do celular bombadaça. Imagina! Uma vez e fez uma parceria inédita. Grátis no C6 Bank, um banco digital completo, ganha 4 GB de bônus todo mês. A TIM é a rede que mais evoluiu. Sua missão é contar isso para todo mundo. Pode deixar com o estagiário, já. O 5G vai ser fácil. E aí, Mion, como que tá a evolução da rede TIM? Fala, Isa! A maior rede móvel do Brasil, And we're evolving together with respect and courage, turning technology into freedom. Tim, imagine the possibilities. Legal, né, pessoal? Então, nós estamos muito felizes em relação a participar, ter a oportunidade de participar desse case, né? Um case que foi bastante complexo, né? Exigiu muito da nossa equipe, exigiu muito dos times internos da TIM, né? E a gente vai contar um pouco de todo esse processo, né, de uma migração de um sistema legado que já tinha 18 anos de casa, processos bem desenvolvidos, né? E a gente precisava fazer o ASIS dessa aplicação. Basicamente, um Ctrl+C, um Ctrl+V sem tirar nem pôr. E esse foi o maior desafio, né? Bem, eu vou passar a palavra para o Hernandes, que vai seguir todo o processo. E, ao final, a gente vai entender o porquê esse processo, essa migração, ela foi tão onerosa, foi tão complexa, né? E exigiu muito de todos os nossos colaboradores e a maioria dos setores ali envolvidos da TIM, né? Que contribuíram bastante para a gente chegar nesse resultado final. Bom, eu vou trazer aqui, pessoal, um pouquinho dos nossos desafios e as nossas necessidades. Começo trazendo aqui um pouquinho de cada parte do projeto. A gente começa falando aqui, eu tenho um pouquinho de desafio na arquitetura, eu tenho um pouco de desafio para fazer a implantação dos meus agentes, para trazer o meu monitoramento, eu preciso extrair dados de uma ferramenta legada, e desafio em cima de desafio, certo? E o que foi mais crítico nesse projeto, né? O que mais chamou atenção para a gente nesse projeto? Tem tudo isso daqui, complexidade, tem parametrização, tem barreira de segurança, mas o que chamou mais atenção nesse projeto foi exatamente o prazo de entrega, né? Ou seja, qual é o prazo do projeto, quanto tempo a gente precisa entregar esse projeto. Você tem uma ferramenta, você tem lá um sistema rodando há 18 anos e você recebe a missão de fazer a migração desse sistema para dentro dos ABICs. E aí, como é que a gente faz? Quais são os principais desafios? Tá? E aqui a gente começa a contar um pouquinho da nossa jornada dentro desse case. Bom, a gente começa falando da arquitetura, que é um dos pontos críticos, né? Porque antes de pensar nessa arquitetura, eu tenho que dimensionar, eu tenho que pesquisar quantificar, né, a demanda que eu vou colocar dentro desse novo sistema que é os ABICs. Então, a gente está falando de uma arquitetura que vai suportar aí aproximadamente 5, 10, 15 mil hosts lá no futuro. Bom, o que nós trabalhamos hoje? Nós respiramos automação, a gente respira DevOps. Então, para isso, a gente colocou Docker, a gente colocou lá, tem um Postgres,
tem o Registry, a gente tem várias tecnologias ali no meio e usamos outras também, porque para automatizar também todo esse processo. Então, isso aqui é um pouquinho, né, quando a gente fala de arquitetura, né, um pouquinho do que nós utilizamos e o que existe hoje nesse ambiente. Então, a gente pensou que tudo isso já iria trazer, né, a busca, a entrega que a gente tanto desejava. Perfeito. Levando um pouco para o cenário, né, a gente tinha um desafio seguinte. A gente não conhecia o sistema legado. Né? Primeiro, a gente teve que entender, teve que conhecer. Segundo, como a gente vai extrair os dados que estão hoje no sistema, né, para levar para os ABICs. E aí vem a nossa primeira dificuldade. Danilo, a gente não consegue expor a API desse sistema para a gente coletar esses dados. Cara, como é que eu vou coletar isso? E o banco, a gente consegue ter acesso? Consegue ter acesso. Vamos lá no banco. E quando a gente começa a entender a estrutura do banco, a gente entende a arquitetura do sistema legado e acontece que vem a surpresa. Todas as policies desse sistema, eles não ficam no banco. Ele fica diretamente no agente. Então, ou seja, a gente teria que buscar em cada host, né, as policies que estavam aplicadas àquele host. Ou tinha uma outra solução, que era a extração manual. Cara, extração manual não dá. Nessa primeira leva aí, a gente está falando de 8.000 hosts. Como é que a gente vai fazer isso? No braço? Não sei. Vamos fazer no braço? Vamos lá. Então, a gente foi correr atrás. E aí a gente conseguiu quebrar um pouco esse processo. Tá, eu não tenho API, eu não tenho banco, vamos ver se a gente consegue fazer um web scraping nesse cara aí. E foi aí onde entrou o time de desenvolvimento para poder a gente coletar essas informações. Coletou tudo? Não, mas coletou o principal. O que seria o principal? Quando eu falar em projeto aqui, entenda que projeto ele é grupos dentro dos ABICs. Então, eu estou mudando só a dinâmica. Então, a gente tinha um total de aproximadamente 300 e alguns quebradinhos ali de projetos, tá? Que eu deveria transformar isso aqui em grupos, hosts, itens, né? E seguir com o processo de notificação para o sistema de alarmística. Com isso, a nossa dificuldade, né, em extrair esses dados, a gente conseguiu quebrar um pouco, porque via o web scraping, a gente conseguiu trazer 50% dos dados. Ou seja, agora eu sei quem são os projetos, eu sei quem são os hosts que estão aplicados nesse projeto. Ah, legal. Quais são as policies? As policies eu não sei ainda, eu não tenho essa informação. Eu tenho que buscar lá no host, eu tenho que buscar no front-end da aplicação. Perfeito. Então, a gente separou isso aqui e já tem uma primeira leva de dados, né? Pode passar. E aí, nessa primeira leva de dados, né, a gente já falou um pouco de desafio, a gente veio exportando em CSV, TXT, e aí começa a complexidade. A gente não conseguiu trazer as informações das policies, não conseguiu automatizar. Colocamos aí alguns especialistas ABICs do Brasil, especialistas em desenvolvimento, junto nesse projeto. Né? Então, e eu vou falar mais um pouco das pessoas que compõem esse projeto, tá? E a gente não conseguiu trazer essa informação. E aí, a gente teve que se render ao manual. Então, extrair esses dados de forma manual de 8.000 hosts, né, a gente meio que entrou em desespero. Né? Como é que a gente vai fazer isso em um processo desse, em uma situação dessa, se a gente não desenhar um processo bem escrito? E ter uma equipe que possa trabalhar junto com a gente, comprar essa briga, comprar essa guerra e a gente seguir. Seguir juntos, seguir fortes, seguir firmes, em conjunto com o nosso cliente, né, para a gente entregar a solução, para a gente entregar dentro do prazo. E o nosso prazo não tinha como a gente estender. Tínhamos um prazo fixo. O sistema legado iria expirar a licença em uma determinada data. E se a gente não fizesse essa virada o quanto antes, ou seja, boa parte da operação da TIM iria parar. Isso era muito, muito crítico para a organização, principalmente para a TIM, tá? Que vive em 24/7, que é uma empresa que provê de diversos serviços e também tem todo o seu faturamento atrelado a serviços que precisam estar altamente disponíveis. Então, quando você precisa comprar um pré-pago, passar um cartão, algo tipo, para comprar um pacote de créditos, né, você está mexendo ali no faturamento se você não tem aquele sistema, se você não tem um monitoramento daquilo para saber se aquele sistema está disponível ou não. Tá? E aí, entre esses fatores, né, fora esse que era muito crítico dentro do processo, a gente teve outros fatores externos também dentro da organização que o Hernandes vai tocar um pouco. Isso aí. Não o suficiente,
temos a caixinha, o desafio, né, a surpresa de segurança e da questão do roteamento. Porque não basta apenas você migrar isso para dentro dos Zabbix, você também precisa passar por um processo interno, ou seja, você precisa de uma liberação, você precisa de uma permissão de acesso, você precisa passar várias etapas para você conseguir fazer com que os Zabbix chegue até o host ou a aplicação lá na ponta, ou o dispositivo lá na ponta também me mande essa informação. Então, esse foi um outro desafio que a gente teve que entender como funcionava isso dentro da TIM, para o quê? Para entender, ó, a gente precisa de liberação de regra, precisa de liberação para cloud, precisa de liberação para outra rede tal. Então, isso também foi um desafio que nós aprendemos no decorrer do projeto, né? Do projeto rodando, tal. A gente entendeu que tinha que ter era uma camada que ela era muito demorada, né? Mas que nós conseguimos alcançar, conseguimos passar. Isso foi bacana, né? Bom, outro desafio importante também foi, esse foi muito bacana porque a gente está falando mais da parte de automação, fazer o deploy dos agentes. Então, a gente sabe que existe diversas ferramentas que fazem essa automação, e nós tivemos um bom apoio. Por quê? Porque nós já utilizamos aí uma ferramenta de automação. A gente está falando de Ansible, no caso, da Red Hat Ansible Platform. E aí, o que acontece? A gente já fez o deploy de todo o ambiente usando essa ferramenta. E a TIM também usava essa ferramenta. Então, nós unimos o útil ao agradável. Então, essa foi uma das barreiras muito mais fáceis, né, da gente ultrapassar. Então, foi bem bacana essa parte, porque isso ajudou bastante no desenvolvimento e para dar uma acelerada nesse curto prazo, que era a questão, ó, tem que virar de um lado para o outro, mas tudo tem que ter comunicação. Poxa, não tem comunicação, parou em segurança, então vamos continuar aqui, a gente vai tentando. Bom, resolveu? Vamos para o próximo passo. Isso foi muito bacana nesse projeto. Bom, nesse cenário desse projeto, nós também precisamos envolver algumas pessoas, né? Então, nós tivemos que envolver especialistas Zabbix, teve que envolver DBA, teve que envolver também o nosso time de suporte, tivemos que envolver engenheiros, né, DevOps, né, o pessoal que trabalha com a parte de DevOps, e, principalmente, alguns pontos, precisamos de alguns desenvolvedores do nosso time também. Né? Então, vocês podem ver que a complexidade aqui para trazer uma solução de migração em curto espaço de tempo, né, principalmente aí tem um time dedicado justamente só para fazer essa entrega, foi aumentando. Então, a gente teve que dedicar todo esse time aí para fazer essa entrega. Perfeito. E aí a gente vem falando, curto em prazo de tempo, curto em prazo de tempo. E quanto tempo vocês tinham? E aí, vocês acham que quanto tempo a gente tinha para migrar essa ferramenta? Uma ferramenta de 18 anos. Uma ferramenta que passou por diversas mãos ali, né? Um ciclo de vida dela. Então, muitas metodologias. Da empresa. Né? E a gente aceitou um desafio de migrar a ferramenta em 2 meses. Quem dá mais aí? Vamos lá. 6 meses? Quem? 2 meses. 3 meses. 2 meses. Nós migramos a ferramenta praticamente em 2 meses. Né? Então, para você migrar uma ferramenta com esse curto espaço de tempo, com todo um processo amarrado, você tem que ter um time de profissionais excelentes. Você tem que ter um time grande. Então, nós envolvemos 13 analistas da casa, são profissionais certificados, tá, do nosso time, para estar dentro desse projeto. Não bastando a situação toda, a gente chegou, no primeiro mês, a gente virou, 50% do projeto, e a gente começou a entrar no processo mais crítico da migração. E a gente está falando aí de 500 bancos de dados Oracle, mais de 3.000 logs para serem replicados, e todo esse padrão de regex, esse padrão de coleta de dados de log, também deveria ser replicado no formato que foi de acordo com o contrato, é o ASIS. E aí, em um determinado momento, eu olho para o Hernandes, né, a gente envolve todo o time, né, dos especialistas Zabbix, e, cara, a gente não vai conseguir migrar isso a tempo. Né? Vamos montar uma equipe ainda maior. E a gente foi no mercado. E aí, pedi autorização para falar também, né? A gente contou aí com o Robert, com o Sansão, com o Gabriel Dantas,
Então, posso falar que a gente está contando com os maiores especialistas do Brasil, num projeto gigantesco, que era o projeto da TIM. E um desafio muito assim, fora do comum, que é migrar uma ferramenta dessa, sem você ter os dados prontos e pré-definidos, né, que você teve que extrair de forma manual, e você tem que desenhar um processo. E aí entra a capacidade do nosso gerente de projetos. Né? E aí eu queria dar Não, pode voltar, que aí eu vou explicar um pouco. Primeiro, a gente montou um time de extração. Esse time de extração, 6 pessoas. Então, 6 pessoas trabalhando de forma manual, fazendo a extração via front-end de todos os dados, jogando no arquivo CSV. Passa esse arquivo para o time de importação. E aí, dentro do time de importação, a gente tem a liderança do Sansão, que criou toda a estrutura de scripts para fazer a integração via API e importar todos esses dados. No terceiro momento, a gente tem a turma de revisão, ou seja, o que foi extraído, o que foi importado, ele está coletando de forma correta? Tá, coletou, passou, não passou, volta. Então, vai fazer um novo ciclo. Perfeito, passou, vai para a sala de validação. E aí nós temos mais analistas acompanhando os analistas da TIM que estavam fazendo essa validação. Chega lá na sala de validação, gera os eventos, verifica se o padrão do evento está correto. O projeto tem que ser Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não posso ter um processo e processos. Eu tenho que ter o S no final. E a gente foi criticado em relação a isso. Então, foi uma crítica construtiva porque a gente está batendo de frente ali com a qualidade do serviço que a TIM já tem. Então, esse processo ele precisa ser muito bem escrito, ele precisa ser muito bem alinhado junto com o nosso cliente, entender a dor do cliente. Então, a gente teve que viver a operação do cliente. E não é à toa que nosso time trabalhou das 8 às 20 horas, todos os dias, sábado e domingos, né, junto com o time da TIM, para fazer essas migrações. Tá? E um detalhe, se a gente contabilizar, né, toda essa estrutura de estratégia de validação, né, a esteira de extração, a esteira de importação, a esteira de revisão e a entrega em produção, nós contabilizamos aí uma estrutura aí de horas, você pode passar, de exatamente 720 horas, tá, de extração, 560 horas da equipe de importação, 685 horas da equipe de validação. Isso são os valores aproximados. Tá? E quando a gente fala isso, a gente está falando de um projeto gigantesco, com um desafio gigantesco, que não é qualquer empresa que vai entregar isso. Tem que ser uma empresa parceira das ABACS, tem que ser uma empresa que tem o poder de tomar uma decisão, de entender a necessidade do cliente, orientar o cliente qual o melhor caminho para que a gente possa chegar lá na outra ponta juntos, né? Para a gente possa sair dessa. Afinal de contas, todo esse processo ele está amarrado no benefício para o cliente, né? No sucesso do cliente. Então, a gente tem que sentir isso, a gente tem que estar junto com o cliente para poder chegar nesses resultados. E aqui nós trouxemos um resumo, um pouco da complexidade de integrações, um pouco do que nós atuamos dentro do ambiente da TIM. A gente pode ver aqui que tem alguns sistemas que muita gente utiliza, mas esse é só uma parte. Pequena parte. É só uma pequena parte do que nós temos lá, do que nós trabalhamos, do que nós fizemos e atuamos para migrar para dentro dos ABICs. Então, é muita coisa e, de fato, ponto de muita atenção aí dentro do projeto. Bom, falar um pouquinho mais dos benefícios aqui do projeto, do que a ferramenta ela atendeu, né, para a gente, alguns benefícios que trouxe aqui para a gente, principalmente aí na questão de ser flexível. Ela trouxe o que tinha lá legado, né, isso para dentro dos ABICs, ele se tornou muito mais transparente. Né, então, ele trouxe para a gente, ele trouxe uma visibilidade diferente também para a TIM, também principalmente. Um outro fator importante é a parte dos próximos passos. A gente passou por uma fase complexa, que foi a fase de imigração, e agora a gente entra nas melhorias, nas correções, melhorias. E quando a gente fala melhorias, a gente está falando que a gente fez um projeto, ASIS, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V.
Agora é pegar tudo que está aqui e colocar no padrão Zabbix, né? Então, a gente tem as melhores práticas, a gente sabe como é que tem que se comportar em ambientes críticos, em ambientes grandes, né, que a gente está acostumado a navegar. Então, a gente tem que pegar tudo isso que a gente migrou e colocar nas melhores práticas, já deixar pronto. Por que vocês não colocaram nas melhores práticas? Gente, a gente está falando de 2 meses de migração. A gente está falando de um deadline muito curto para um projeto gigantesco e um projeto que tinha suas dificuldades. Então, a gente migra nesse primeiro momento do jeito que está, né? A gente vai garantir a coleta de dados, a gente vai garantir o processo de alarmística, ou seja, surgiu um incidente, ele vai enviar para o sistema de alarmística, ele vai correlacionar esses eventos, vai abrir um chamado no Service Desk, né? Vai acionar as equipes que são responsáveis por esses sistemas, né? Sem falar na questão da complexidade em alguns pontos que a gente precisou desenvolver, principalmente na parte de logs. E aí eu vou dar um spoilerzinho para amanhã, nosso amigo Robert, né, que vai tratar muito bem esse cenário, né? Eu não vou dar mais nenhum ponto, mas foi algo que realmente bateu forte nessa questão do projeto. E a gente teve que se adaptar, tá? Bem, nesse cenário todo... Tem um pontinho bem interessante aqui na questão das correções aqui e ajustes, tá? Uma coisa que a gente está levando nessa questão das correções de ajustes é o seguinte: lições aprendidas. Nessas correções e ajustes aqui, a gente fez o levantamento de muitas lições aprendidas, tá? Todo projeto é importante, tá, pessoal? Cada um de vocês que atua no ambiente de vocês, tentar escrever essas lições, né? Essas lições, esses aprendizados. Por quê? A gente entendeu que algumas coisas, alguns métodos, não foram suficientes para atender determinadas demandas. Então, a gente entendeu que isso foi uma lição aprendida, que, às vezes, você ir por outro caminho pode ser melhor, pode chegar num objetivo mais consolidado, com todas as informações. Então, aqui nós tiramos muitas lições aprendidas fazendo essas correções. Tá? Então, por que a gente não fez isso lá atrás? Porque a gente não tinha tempo. Então, às vezes, pensar lá atrás pode ajudar isso. A gente levou como lição aprendida, principalmente nessa parte de correção e ajuste. Tá bom? Aí, eu gostaria... Pode passar. Eu gostaria de agradecer, né, principalmente a toda a nossa equipe, né, pelo empenho, né? Então, em pleno dia 31 de dezembro, nós estávamos em sala de guerra, fazendo toda essa virada. Então, 16 pessoas trabalhando em prol do sucesso do cliente. E com base nisso, eu gostaria de convidar o nosso amigo Wetzel, que foi um dos patrocinadores do projeto. Ele está representando a TIM e ele vai falar um pouco dos desafios encontrados nesse projeto, tá? Não fique nervoso, pode ficar tranquilo. Não, nervoso eu estava em dezembro, né? Boa noite a todos, meu nome é Wagner Wetzel. Me apresentar antes, né? Eu também tenho 26 anos aí de monitoramento, né? Acho que meus cabelos brancos aí denunciam um pouco isso, né? Vou falar desse desafio que a Lune abraçou conosco aqui. É um prazer. Quando o Danilo comentou comigo que queria trazer o case aqui, eu fiquei bastante animado, né? Porque eu também sou que nem o meu colega ali da Vale, 2 anos apenas acompanhando a comunidade mais de perto, né? Então, eu sou um iniciante, né? E esse projeto que a gente começou, né, é o primeiro na missão crítica da TIM, tá? Mas ele não tinha um motivador técnico. Nosso grande motivador era econômico. O fato do tempo ser apertado, nós tínhamos ali um save, né, financeiro bastante significativo, né, para os custos da nossa operação. Então, não tinha como virar no dia 10 de janeiro, no carnaval, tinha que ser 31 de dezembro, né. Então, fizemos aí uma força-tarefa, o time da TIM também se mobilizou, né, junto com a Lune. E eu queria destacar 2 fatores assim de sucesso, né? Sem medo de errar, né? Primeiro, a alta capacidade técnica, né, do time da Lune. Nós não seríamos capazes, né, eu acho, de
de vencer isso, né? Por mais que a gente tivesse um grupo grande, né, no projeto, se nós não tivéssemos os melhores caminhos, as melhores ideias, nós não sairíamos, né, vencedores. E um outro fator de sucesso, acho que num projeto desse tipo, né, da complexidade, é a resiliência e o compromisso do parceiro Lúnio, né? Quanto mais eles trabalhavam, mais a gente trabalhava, né? Então, obrigado, Lúnio, né, por essa parceria, né? Satisfeito, calmo hoje, bem mais tranquilo que nós chegamos nesse resultado, tá? E falando, né, aqui como um usuário Zabbix e parceiro Lúnio, né? Muito obrigado a todos e que essa parceria tenha vida longa. Perfeito, Gladys. A gente que agradece pela oportunidade, tá? Agradecemos também pelo seu comprometimento de todo do time TIM, tá? Command Center, OSS, a gente teve muitos debates calorosos, né? Muitos debates legais, mas normal, conseguimos, né? Conseguimos, né? Tem coisas para melhorar, todo projeto tem, porque monitoramento é contínuo, nunca para. Então sempre tem coisa nova, sempre vai ter coisa nova. Mas agora a gente já tem um processo bem definido, bem amarrado. Então... E só para complementar também, assim, Danilo, é o primeiro case, né, na missão crítica, né, e a gente tem um parque, né, de muitas ferramentas comerciais, né, então vai começar então a criar um paradigma, né, financeiro, vamos falar assim, né, no nosso monitoramento a partir de agora. Então acho que temos aí muitas oportunidades aí de fazer outros projetos aí, não talvez estão com tanta correria, mas ainda tem bastante coisa para ser feita pela Zabbix e a Lúnio lá dentro, tá bom? Perfeito. Bem, muito obrigado, pessoal. Um prazer compartilhar um pouco desse case com vocês, tá? Pessoal, valeu. Obrigado. Vocês vão para ontem? Pergunta, rapaz. Não é para mim, não, para o pessoal lá. Tá, vamos lá. Temos algumas perguntas aqui. Pergunta que fizeram aqui mais de uma vez: qual era esse sistema legado e qual era o custo de licenciamento dele? O quanto a TIM gastava com esse sistema? Eu vou dar um spoiler. Então, eu vou deixar essa pergunta para o Beto sigiloso. Vamos lá. A ferramenta legada vai ficar em off, tá? Mas a gente está falando de um save de alguns milhões ano nessa ferramenta. Bilhões, com B, milhões, de milhões. bola. Ano. Reais, milhões de reais. Não tá? Um pouco mais para cima. Não tanto. Isso. Entre 1 e 10. Entre 1 e 10, né? Temos uma margem. Ano. A segunda pergunta é, tu comentou, Danilo, que foram 2 meses para a resolução dos problemas. Foram 2 meses de planejamento, preparação? Não. 2 meses de ação. 2 meses de ação. Porque é o seguinte, se vocês, no início do slide, o Fernando falou da arquitetura. A gente começou mais ou menos o projeto em agosto, mas tem toda uma questão compliance interna, né? Então, a gente desenhou a arquitetura, passou para o time TIM, então tem toda a questão de liberação do SOX, então tem toda aquela estrutura, né, que você tem uma certa morosidade dentro do processo, que é normal em grandes empresas, porque a empresa quer capital aberto, então você tem que ter essa justificativa para os acionistas. Toda a estrutura que vai mexer com a segurança da empresa tem que ser justificada. E aí a gente começa agosto, setembro, outubro, a gente inicia as instalações dos agentes, e aí em novembro e dezembro começa a pancada, né? Ou seja, são 2 meses de guerra, literalmente. Então, eu estou falando aqui, quando eu falo guerra, porque a gente utilizou o termo sala de guerra, né? E esses pacotinhos de projetos saíam de um cenário para o outro até chegar lá no meu amigo, né? E aí, volta porque tem um S errado aqui, ó. Isso aqui tem que ser processo 1 quando é 1, processos quando é 2. Porra, pelo amor de Deus, até isso. Volta, altera, vem. Beleza, e agora tá certo? Tá certo, bora, simbora. Log, tem que pegar o log aqui, tem que transformar. Vamos lá, macro de contexto, vamos pegar o item, o último item, o item last value. Trata essa macro de contexto, porque essa informação aqui eu preciso levar para o meu command center. Danilo, por que você não tem que... por que a gente tem que seguir esse processo?
Porque amanhã, se eu quiser trocar o meu fornecedor de NOC, o meu fornecedor de Command Center, todo o processo já está aqui desenhado. E quando eu falo todo o processo, todos os gatilhos, eles possuíam lá na descrição como resolver aquele gatilho, ou então quem acionar, quem é o time. Então, tudo isso tem um fluxo dentro da integração com o sistema de alarmística. E se isso saísse fora do padrão, cara, o time lá do Command Center foi treinado dessa forma. Então, o projeto é Ctrl+C, Ctrl+V. Se eu mudo isso aqui, eu posso impactar. Eu não tenho tempo para dar um treinamento a esse time, né? Então, tem que ser tudo em off. Ou seja, vai migrar, o cara que está lá na ponta não sabe qual é a ferramenta que está mandando aquele evento. Ele só tem que tratar. Então, esse foi o maior desafio ali dentro do processo, juntando com o prazo, mas a gente tem que levar a informação com qualidade, né? Então, esse foi o ponto que a gente debateu muito, foram discussões calorosas dentro das salas de guerra. E aí, assim, agradecer muito ao time do OSS, agradecer muito ao time do Command Center, ao time de projetos, né? Aos times internos de Linux, Windows, de redes. Então, eu cito todos eles porque, quando foi no momento da guerra, todo mundo se abraçou, né? Todo mundo entendeu a situação, e aí a gente, vamos, agora, não tem como parar, não tem mais volta. Subiu, a gente tem que virar. Vamos correr, vamos correr. E aí a gente conseguiu, né? E, assim, para ser bem sincero, em fevereiro, né, a gente já estava bem tranquilo em relação a isso, poucas correções, e aí eu consegui tirar minhas férias, graças a Deus. O processo. Agora segue o desafio, né? A gente continua no desafio das melhorias. Esse é o próximo passo de continuar. Ficamos à disposição, tá, pessoal? Quer tirar dúvidas, quer conversar mais, tem alguma dificuldade semelhante, nós ficamos à disposição, tanto eu como o Danilo, o pessoal que participou do projeto também. Então, nos procurem. Vamos compartilhar. Mas só um detalhe, tá? É raro você colocar numa sala um dos maiores, assim, os maiores especialistas de Zabbix do Brasil. Então, quando eu entrava na sala, eu ficava com vergonha, né? Ter o Hernandes, ter o Robert e o Sansão, o Gabriel, debatendo sobre uma determinada situação. E eu entrar lá, tô bisonhando aqui, o que é que está acontecendo, tal. Não, a gente vai fazer uma integraçãozinha aqui para os logs. Não, a gente vai desenvolver um plugin, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, que legal. E tu, Danilo? Não, eu tô em off. Beleza, senhores. Muito obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado, pessoal. Caso espetacular.